Olá, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Sérgio. Estou falando diretamente da minha casa. Espero que vocês também estejam escutando essa nova atividade da casa de vocês. Desejo que todos estejam com bastante saúde. Tentem aproveitar e extrair o lado bom desta nova situação que estamos vivendo, sempre seguindo as recomendações que são sugeridas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. Essa atividade que a gente vai começar agora, ela faz parte do módulo de sistemas reguladores. Vai ser uma conferência com o título de Matriz Óssea. Essa conferência ela está inserida no bloco do CDP-4 e nós vamos discutir vários aspectos relacionados ao tecido ósseo, as células, os hormônios, algumas patologias que envolvem ou estão relacionadas diretamente ou indiretamente com esse tecido. Para que a conferência não se torne cansativa, nós vamos fragmentá-la, ou seja, dividi-la em 3 vídeos. No primeiro vídeo, nós vamos discutir como a matriz óssea é formada. No segundo vídeo, nós vamos discutir quais são as células e hormônios envolvidos na formação dessa matriz óssea. E no terceiro e último vídeo, nós vamos discutir quais são as principais doenças e patologias que podem estar associadas ao tecido ósseo. Lembrando que é uma mesma conferência dividida em 3 vídeos. E eu sugiro que vocês assistam esses vídeos na sequência. Primeiro assistam o vídeo 1, depois o vídeo 2 e por último o vídeo 3. Lembrando que quando eu estiver falando no vídeo 2, eu posso puxar algumas informações que foram discutidas no vídeo 1. Quando eu estiver falando, por exemplo, no vídeo 3, eu posso puxar algumas informações que foram discutidas no vídeo 1 e no vídeo 2. Por isso que é interessante que vocês sigam uma sequência. Assistam primeiro o vídeo 1, depois o vídeo 2 e, por fim, o vídeo 3. Antes da gente começar a discutir de como é formada a matriz óssea, é interessante que a gente saiba definir o que é matriz óssea. E a matriz óssea, gente, é aquela substância que está fora da célula, dentro do tecido ósseo. Ou seja, toda aquela substância que está extracelular no tecido ósseo, a gente chama de matriz óssea. É importante a gente ter em mente aqueles níveis de organização do corpo humano, onde algumas células se juntam para formar tecidos, alguns tecidos se juntam para formar órgãos, alguns órgãos se juntam para formar sistemas e todos os sistemas se juntam para formar o organismo como um todo. Por que é importante a gente ter isso em mente? Porque surgem algumas dúvidas. Por exemplo, como eu devo referir o osso? Eu devo me referir o osso como um tecido ou devo me referir o osso como um órgão? Depende. Quando eu me refiro o osso como um tecido, eu estou dizendo que aquela estrutura contém células e matriz óssea, somente um único tecido. Quando eu me refiro o osso a um órgão, eu estou dizendo que aquela estrutura tem mais de um tecido, ou seja, além do tecido ósseo, eu tenho um tecido cartilaginoso, eu tenho um tecido conjuntivo denso, epitélio, tecido adiposo, tecido nervoso, porque um órgão é formado por vários tecidos. Quando eu me refiro, nesse slide, célula, matriz óssea e revestimentos, eu estou me referindo ao órgão osso, porque existe mais de um tecido nessa estrutura, célula, matriz óssea mais revestimentos. Essa imagem que vocês estão vendo é do tecido ósseo, ou seja, tem apenas a célula e a matriz óssea, não tem revestimentos. Então, o tecido ósseo ele é formado por células mais matriz óssea. Se eu quiser me estender e falar que a matriz óssea é ricamente vascularizada e inervada, nesse momento eu tenho que referir o osso como órgão, porque além do tecido ósseo, eu estou acrescentando o tecido sanguíneo, o tecido nervoso. Bom,
mas nesse momento eu quero me referir ao tecido ósseo, ou seja, o osso é formado simplesmente por células e matriz óssea, o tecido ósseo. Quais são as células que fazem parte desse tecido ósseo? Aqui nós estamos mostrando três tipos de células. Primeiramente, o osteoblasto. Esse sufixo blasto significa que essa célula ela sintetiza ou produz a matriz óssea. A segunda célula aí citada é o osteócito, que é um osteoblasto mais maduro, onde ele tem a função de manter aquela matriz óssea que já foi sintetizada. Esse osteócito ele está envolvido pela matriz óssea. Vamos falar um pouco mais dele já já. E o osteoclasto, que é essa terceira célula aí citada, esse sufixo clasto, ele significa que esta célula degrada a matriz óssea. Nós poderíamos também aí incluir um quarto tipo de célula, que são as células osteogênicas ou osteoprogenitoras, e isso a gente vai falar mais adiante. A matriz óssea do tecido ósseo é formada por duas partes, a parte orgânica e a parte inorgânica. A parte orgânica ela está em menor proporção, com cerca de 30% de toda a matriz óssea. A parte inorgânica ela está em maior proporção, formando cerca de 70% de toda a matriz óssea. A gente pode dar uma característica ao tecido ósseo, dizendo que ele é, ao mesmo tempo, flexível e sólido. Quem confere a flexibilidade do tecido ósseo é a parte orgânica. Quem confere a solidez do tecido ósseo é a parte inorgânica. Essa parte orgânica ela é formada principalmente por colágeno do tipo 1, mas também, em menor proporção, existe a substância fundamental amorfa, SFA, contendo proteoglicanas e glicoproteínas. A parte inorgânica, como o nome já diz, ela é formada principalmente por íons, íon fosfato, íon cálcio, bicarbonato, magnésio, potássio, sódio. Contém também sais minerais, que o principal deles é o fosfato de cálcio, que se combina com outro sal, o hidróxido de cálcio, para formar cristais de hidroxiapatia. Vamos falar agora das células que compõem o tecido ósseo. Primeiramente, dos osteoblastos. Como eu havia falado anteriormente, esse sufixo blasto significa que essa célula ela sintetiza a matriz óssea. Na verdade, os osteoblastos sintetizam a parte orgânica da matriz óssea. Eles sintetizam o colágeno do tipo 1, realizando assim o anabolismo do tecido ósseo. Eles participam da mineralização óssea. Como assim? Eles pegam o cálcio do sangue e colocam o cálcio no tecido ósseo, fazendo assim a mineralização. A gente pode falar também que os osteoblastos, à medida em que eles vão se amadurecendo e formando, produzindo a matriz óssea, eles se transformam em osteócitos. Então, a gente chama osteócito quando o osteoblasto já está maduro e já está aprisionado na matriz óssea recém-sintetizada e mineralizada por ele mesmo, ou seja, pelo osteoblasto. A gente pode comentar também que eles são encontrados na superfície óssea, na região da periferia, um ao lado do outro, e possuem prolongamentos citoplasmáticos que se prendem aos outros para que possam se comunicar. Os osteócitos são osteoblastos já maduros. Eles são encontrados no interior da matriz óssea mineralizada. Então, os osteócitos estão mergulhados na matriz óssea, que esta foi produzida pelos osteoblastos. Então, no decorrer de sua vida, o osteoblasto vai sintetizando e produzindo matriz óssea. Em determinado momento, ele está envolvido por essa matriz óssea que ele próprio sintetizou. Nesse momento, ele já está mais maduro e é chamado de osteócito. Os osteócitos, então, eles são essenciais para a manutenção dessa matriz óssea que foi produzida e sintetizada pelos osteoblastos. A gente fala que os osteócitos são responsáveis pelo metabolismo ósseo diário, como a troca de nutrientes e resíduos com o sangue. Da mesma forma que os osteócitos apresentam prolongamentos citoplasmáticos, os quais os mantêm intimamente associados, ocupam
as lacunas das quais partem canalículos para facilitar essa comunicação entre os osteócitos. Assim como também os osteócitos não se dividem mitocondrialmente. Na verdade, no tecido ósseo, as únicas células que se dividem, realizam essa divisão celular, são as células osteogênicas ou osteoprogenitoras, que a gente vai falar mais adiante. Já comentou, mas a gente vai se detalhar um pouco mais lá na frente. E para finalizar aqui, os osteócitos, depois de sua morte, eles são reabsorvidos pela matriz óssea na qual eles estão inseridos. Os osteoclastos, como o nome já diz, esse sufixo clasto significa que essas células destroem a matriz óssea. São células móveis, elas se movimentam, são células imensas comparadas ao osteócio e ao osteoblasto e possuem vários núcleos, ou seja, são células sincicionais. São originados pela fusão dos monócitos do sangue, ou seja, a origem do osteoclasto é diferente da origem do osteoblasto. A gente vai falar isso mais lá na frente. Reforçando, os osteoclastos secretam ácidos, secretam colagenase. Esse termo colagenase significa que é uma substância que quebra o colágeno, porque ase significa quebra. Essas células também secretam enzimas que atacam a parte orgânica da matriz óssea, liberando cálcio para o sangue. Ou seja, enquanto o osteoblasto pega o cálcio do sangue e joga na matriz óssea, o osteoclasto faz o oposto. Desmineraliza o osso, fazendo o quê? Pegando o cálcio que está na matriz óssea e leva para o sangue. Essa é uma característica do osteoclasto. Ou seja, o osteoclasto tem a função antagônica, a função oposta ao osteoblasto. Os osteoclastos são destruidores da matriz por reabsorção óssea, ou seja, realizam o catabolismo ósseo. Eles são responsáveis pela remodelação e reabsorção óssea. Em relação a essa remodelação e a reabsorção, vocês vão entender mais lá na frente, quando assistirem um vídeo que eu vou indicar para vocês. E se localizam na periferia da matriz óssea. Se fosse para resumir as características dos osteoclastos, eu diria que essa célula libera poderosos ácidos e enzimas lisossômicas que digerem componentes minerais e proteicos da matriz óssea. Essa é a característica do osteoclasto. Nesse slide, a gente tem a imagem das 3 células que a gente acabou de falar. Os osteoblastos, onde sintetizam a parte orgânica da matriz óssea e realizam a mineralização. Os osteócitos aí que estão responsáveis pela manutenção da matriz óssea. A gente percebe nessa imagem dos osteócitos que eles estão envolvidos pela matriz óssea. Os osteócitos são osteoblastos mais maduros. E a imagem mais inferior está mostrando uma célula grande comparada às outras duas, né, que são os osteoclastos, que são responsáveis pela remodelação e destruição da matriz óssea, pela ação das suas enzimas. O osteoide pode ser definido como uma matriz óssea recém-sintetizada e ainda não mineralizada. Essa imagem mostra esse processo. A imagem da esquerda para a direita, a gente pode perceber que a cartilagem ela vai se ossificando. E nesse processo, quando a matriz óssea já foi sintetizada e ainda não está mineralizada, a gente chama de osteoide. Gostaria que vocês copiassem esse link e assistissem esse vídeo, que tem uma duração de um pouco mais de 4 minutos. É um vídeo curto, mas que é bastante importante para a gente concluir alguns aspectos dessa primeira parte da nossa conferência. Obrigado e até já!